Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro sobre radioatividade, mais especificamente sobre reações artificiais de transmutação. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são conhecimento de partículas alfa, reações nucleares ou de transmutação e distribuição eletrônica. Antes de irmos para a resolução da questão, já curte o vídeo, inscreva-se se você não é inscrito e vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: dois elementos recém-descobertos, X e Y, não aparecem ainda nas tabelas periódicas dos livros de química. O experimento que levou a essa descoberta consistiu na aceleração de átomos de criptônio 86 contra uma chapa metálica de chumbo 208. Nesse processo, formou-se o nuclídeo X e houve emissão de um nêutron. O nuclídeo X sofreu decaimento natural por emissão alfa, produzindo o nuclídeo Y, que possui em seu núcleo 116 prótons. Determine o nome da família a que pertence o nuclídeo X e o número de massa do nuclídeo Y. Então, é isso que a questão ela quer saber. Então, nós temos informações aqui que são suficientes para nós resolvermos a questão e nós precisamos usar a tabela periódica que tem no final da prova. Vamos começar a resolver isso aqui. O que a gente sabe aqui? Nós vamos pegar, quando ele dá aqui, que é o criptônio 86 e o chumbo 208, ele está se referindo ao número de massa desses elementos, ok? Então, o criptônio com o número de massa 86 e o chumbo com o número de massa 208. Então, vamos pegar isso aqui e vamos montar essas informações. Então, o criptônio é um gás nobre, criptônio de número de massa 86, então aqui em cima vai aparecer o 86, mais o chumbo, que é o Pb, de número de massa 208, ok? Então aqui em cima vai aparecer o 208. Só com essas duas informações não é suficiente, nós precisamos do número atômico. E nós vamos na tabela periódica, pegamos o número atômico tanto do criptônio quanto do chumbo. Então, o criptônio está aqui, ó, a família dos gases nobres, criptônio, número atômico 36, e o chumbo é do mesmo grupo do carbono, o grupo 14, que tem número atômico 82, ok? Então, vamos lá. Então, já coloquei aqui o 36, que é o número atômico do criptônio, coloquei aqui o 82, que é o número atômico do chumbo. Lembrando que número de prótons e número atômico são a mesma coisa, ok? O que vai acontecer aqui? A reação entre esses dois, a reação nuclear entre esses dois, que ele está sendo bombardeado, né, o experimento levou a essa descoberta, consistiu na aceleração de átomos de criptônio contra uma chapa metálica de chumbo 208. Então, o choque entre o criptônio e a placa de chumbo vai fundir esses núcleos, com a liberação de um nêutron. Tá? Então, ele vai formar o nuclídeo X e vai liberar um nêutron. Então, vamos colocar aqui o X e vamos colocar mais a liberação do nêutron, ok? O nêutron é uma partícula que é encontrada no núcleo, ele não tem prótons, por isso que aqui o número de prótons, aqui embaixo a indicação do número de prótons, né, que é o número atômico, é 0. E aí, essa diferença 1 menos 0 me dá o número de nêutrons. Então, se ele está tendo o número de massa 1, é porque ele tem um nêutron e não tem nenhum próton. Ok? Então, com isso agora nós conseguimos determinar o número de massa e o número atômico desse elemento X. Continuando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai somar 36 com 82. Então, 36 com 82, isso aqui vai me dar 118. Como aqui o número de prótons é 0, então esse 118 vai ser colocado aqui. O número atômico desse novo elemento é 118. Só que tem que tomar cuidado aqui agora com o número de massa. Porque aqui já tem a massa 1. E eu tenho que ter a conservação dos números de massa dos dois lados, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então aqui eu não vou jogar o valor direto da soma. Ok? Eu não vou jogar direto esse valor aqui, igual a gente fez para o número de prótons. A gente vai fazer o seguinte: 86 com 208, isso aqui vai me dar
294. Só que como já tem uma unidade aqui de número de massa, vai ser 294 menos 1, que vai me dar 293. Ó, 36 com 82 dá 118. Do lado dos produtos, eu também tenho que ter 118 prótons. Como aqui é zero, então aqui ficou 118. Só que para o número de massa, aqui já tem uma unidade, que vem do nêutron. Então, 293 com 1 dá 294. Então, aqui eu tenho 294 e aqui eu tenho 294. Então, as partículas estão sendo conservadas, né? Porque o número de massa é a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Então, está sendo conservada. O que a gente fez aqui está correto, ok? Agora, continuando aqui, ele fala que o nuclídeo X sofreu decaimento natural por emissão alfa. Então, esse cara aqui, ele vai participar de uma outra reação. Vamos colocar esse cara aqui. Então, o nuclídeo X sofreu decaimento natural por emissão alfa. Então, ele vai liberar agora uma partícula alfa. Está liberando uma partícula alfa, e aí você tem que saber que a partícula alfa ela é um núcleo de hélio, né? Sem os elétrons, ela é um núcleo de hélio, onde você tem 2 prótons, que é o hélio, e tem 2 nêutrons. Por isso que o número de massa dá 4, porque você tem 2 prótons e você tem 2 nêutrons, dando um número de massa de 4. Então, ele está liberando aqui uma partícula alfa e produzindo um nuclídeo Y que possui em seu núcleo 116 prótons. Então, vamos colocar essa informação aqui. Nuclídeo Y que tem 116 prótons. Então, aqui embaixo vai aparecer 116, ok? E aí, com essa informação e com essa informação, nós conseguimos achar facilmente esse valor aqui. Então, se aqui eu tenho 293, só que aqui já tem 4 de número de massa, quanto que vai ser aqui o número de massa de Y? Tem que ter a conservação de partículas. Então, 293 menos 4 vai me dar 289. Nós temos aqui o número de prótons e o número de massa de X, o número de prótons e o número de massa de Y. E eu conseguiria encontrar facilmente o número de nêutrons, né? A gente sabe que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu quero saber o número de nêutrons, eu isolo o número de nêutrons e aí fica o número de massa menos o número de prótons, ok? Então, se fosse perguntado sobre o número de nêutrons, era só fazer essa equação. E aí, vamos separar alguns dados aqui, porque ele quer saber o nome da família que pertence o X e ele quer saber o número de massa do Y. O número de massa do Y está fácil. O número de massa de Y está aqui, ó. É 289, ok? Mas precisamos dar uma aprofundada a mais aqui para dizer o nome da família que pertence o nuclídeo X. Então vamos lá. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso aqui, a gente vai usar a tabela periódica que está no final da prova. Vai ser uma das coisas que nós vamos usar aqui. Eu separei essas informações. Aqui é o que a gente vai precisar para resolver. E aí, eu vou pegar o que aqui na tabela periódica? Eu não vou fazer toda a distribuição eletrônica. Eu vou pegar a distribuição eletrônica a partir do gás nobre radônio. Então, vou pegar o radônio, separar ele aqui. Radônio, ele neutro, tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se ele tem 86 prótons, ele vai ter 86 elétrons. E aí a gente vai partir dele a distribuição eletrônica. Então, radônio aqui 86. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a distribuição eletrônica. E quantos índices? A soma dos índices dos elétrons em cima vai ter que chegar até quanto? Eu vou pegar aqui 118 menos 86. É a quantidade de soma dos índices que eu vou colocar aqui. Tá? Então, 86 para 118 vai ficar 96, 106, 116, para 118 falta 2. Então, a soma dos índices vai ter que dar 32. Tá? 32 elétrons seriam. Então, vamos lá. Voltar para a tabela. Então, estou aqui, vou vir para cá. 7s2,
Continuando a sequência, depois do 7S2, eu venho aqui na família dos actinídeos. É 5F14, 5F14. Então a soma aqui está dando 16, eu tenho que chegar em 32, que é a diferença do número atômico do radônio para o do elemento X. Então até aqui eu estou com 16, faltam mais 16. Depois do 5F14, eu entro no bloco D. Isso aqui é o sétimo período, então aqui é 6D10, 6D10. Agora eu estou 14 com 10, 24, com 2, 26. Para 32 faltam 6. Então, eu tenho aqui depois do grupo D, eu entro aqui no grupo P. E o grupo P cabe no máximo 6 elétrons e é o que eu preciso para dar os 32. Então vai ficar 7P6. 7P6. Se você pegar essa soma aqui, ó, vai dar 32. 14 com 6 dá 20, com mais 10 dá 30, com mais 2 dá 32. Então, a gente chegou aqui na distribuição eletrônica do elemento X. Tá? A partir do radônio, ele vai ter essa distribuição eletrônica. Tá? E aí, o que a gente olha aqui de interessante? Que na última camada, ó, que é a sétima camada, que é a camada de valência, tem quantos elétrons? Tem 8 elétrons. Que família tem a última camada completa com 8 elétrons estando neutra? A família é a família dos gases nobres. Tá? Então eu tenho aqui os 3 orbitais P, Px, o Py e o Pz. Como cada orbital cabe no máximo 2 elétrons de spins opostos, eu vou ter aqui 1, 2, 3. Né? Estamos seguindo a regra de Hund. Completamos primeiros a orientação até o final com o mesmo sentido do spin. Vamos colocar mais spins voltados para baixo. E aí temos aqui os 6 elétrons do orbital P, mostrando que a camada de valência desse elemento X ela está completa. E aí, ela estando completa, como o átomo neutro está tendo a última camada completa, como está tendo a camada de valência completa, a gente chega na conclusão que esse elemento X ele é um gás nobre. Tá? E aí, essa tabela justamente não é a tabela que está na prova. Essa tabela é uma tabela mais atual que eu coloquei justamente para a gente mostrar isso aqui. O elemento 118 já é justamente um gás nobre, que é o que a gente acabou de comprovar, fazendo aquela sequência de equações. Então, o elemento 118, ele está aqui na família dos gases nobres, no grupo 18 da tabela periódica. Isso confirma que o que a gente fez está correto. E, vindo aqui, ele quer saber, então, essa parte aqui a gente já fez, o nome da família, família dos gases nobres, e o número de massa do nuclídeo Y, que é justamente esse valor aqui, 289. Era isso que a gente ia fazer aqui nessa questão. Uma questão da UERJ sobre radioatividade, uma questão dissertativa, né? A gente tinha que saber sobre a partícula alfa, que a partícula alfa é o núcleo de hélio. Quando você emite o elemento químico que emite uma partícula alfa, ele vai diminuir em 2 unidades o número de prótons e vai diminuir em 4 unidades o número de massa. Por quê? Porque ele está perdendo 2 prótons e está perdendo 2 nêutrons. Então, a soma dos 2 prótons e os 2 nêutrons que está perdendo diminui 4 unidades o número de massa. Ok? Uma questão tranquila que cobra alguns conhecimentos sobre radioatividade. Uma questão interessante, por isso que eu procurei trazer para o canal e tinha gente me pedindo aí questões sobre radioatividade. Então, eu acabei trazendo essa questãozinha aqui para o canal. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!